Muito boa tarde. O programa Eclésia hoje faz-lhe companhia a partir de uma igreja jubilar no Patriarcado de Lisboa, a Igreja Paroquial de Póvoa Santo Adrião. Estamos com o pároco, o Padre Rui Valério. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Queremos saber de que forma é que este ano extraordinário foi vivido nesta comunidade. É uma igreja jubilar, há uma porta da misericórdia, há um itinerário da misericórdia, tudo isso vamos conhecer daqui a pouco para perceber a relevância que teve precisamente este ano jubilar em torno desta comunidade. Primeiro, como habitualmente acontece, mostramos-lhe outras notícias da atualidade religiosa. Atenção pelas crianças e amor ao próximo. As mensagens do Papa na última audiência geral do Ano da Misericórdia. Assegurar o futuro das novas gerações com uma aposta na educação. Foi este o pedido do Papa Francisco, que se associou no Vaticano ao Dia Mundial pelos Direitos da Infância e da Adolescência, que vai ser celebrado este domingo. Faccio appello alla coscienza di tutti, istituzioni e famiglie, affinché i bambini siano sempre protetti e il loro benessere venga tutelato, perché non cadano mai in forme di schiavitù, reclutamento in gruppi armati e maltrattamenti. Auspico che la comunità internazionale possa vigilare sulla loro vita, garantendo ad ogni bambino e bambina il diritto alla scuola e all'educazione, perché la loro crescita sia serena e guardino com fiducia al futuro. Na reta final do Ano Santo Extraordinário, o Papa Francisco refletiu sobre a paciência com as fraquezas do próximo, uma obra de misericórdia espiritual, e pediu que os católicos deem continuidade a este jubileu. Nell'imminenza della fine del Giubileo straordinario, ciascuno ricordi quanto è importante essere misericordiosi come il Padre e che l'amore verso i fratelli ci rende più umani e più cristiani. Cari amici, in quest'ultima settimana del Giubileo straordinario della Misericordia, Gesù ci chiama a portare la gioia e la consolazione del Vangelo a tutti gli uomini come suoi autentici testimoni misericordiosi. Dio vi benedica tutti. O Papa vai presidir entre sábado e domingo as celebrações conclusivas do Jubileu da Misericórdia, iniciado em dezembro de 2015, que incluem a criação de 17 cardeais e o encerramento da Porta Santa na Basílica de São Pedro. A educação cristã recebeu um grande impulso com o trabalho de renovação litúrgica que Portugal experimentou após o Concílio Vaticano II. José de Leão Cordeiro, padre na Arquidiocese de Évora e liturgista, foi um dos protagonistas da onda de renovação litúrgica que atravessou o país no pós-concílio. Esteve nas origens do Secretariado Nacional de Liturgia e das Semanas de Pastoral Litúrgica com outros nomes de referência. O padre Leão Cordeiro deu corpo a um trabalho itinerante para divulgar a importância e a beleza de uma liturgia em que os fiéis eram protagonistas. Vocação tardia, entrou para o Seminário de Évora, daí seguiria para Estrasburgo e Paris, onde conviveu com aqueles que define como verdadeiros sábios que então estavam envolvidos na reforma litúrgica. Começar pelo Padre Junela, que é um expoente máximo da liturgia e um grande amigo pessoal de Paulo VI, tinha uma chave particular para poder entrar no Vaticano sempre que o Papa o chamava de Paris. Ele estava em Paris e o Papa chamava-o de Roma, quando tinha um problema e ele ia. Era verdadeiramente um pai e um filho. Ele mesmo nos dizia: eu considero Paulo VI como meu pai e ele considera-me como seu filho. Era de facto uma relação muito bonita. E aí sim, então, em Paris, descobri o gosto pela liturgia. Mas o padre Leão Cordeiro confessa que não foi nos estudos litúrgicos que descobriu o verdadeiro espírito da liturgia. Sabe onde eu descobri? Com o padre Zé Ferreira. Aqui no secretariado. Nós formámos uma equipa logo no princípio
uma equipa, enfim, de jovens naquela altura, jovem, eu não era tão jovem como isso, já tinha 35 anos nessa altura, 35 não, tinha quase 40, o Padre Zé Ferreira também já tinha a sua idade, mas formámos um grupo muito unido, e então o que impressionava as pessoas que nós, naquele princípio, quando iniciámos o nosso trabalho no secretariado, primeiro formámos o secretariado que não existia em Portugal. Eu estou na origem do secretariado e o Padre Zé Ferreira. Depois começámos a organizar estes encontros nacionais, começaram a entrar. Depois, mais tarde, começámos os encontros nas dioceses, que nos chamavam, desde as dioceses de Portugal até aqui das ilhas adjacentes, da Madeira, dos Açores, Cabo Verde, Angola. Portanto, nós fomos a toda a parte, um pouco por toda a parte. E nós tínhamos uma característica, nós não dávamos só as nossas lições de liturgia, naqueles encontros que havia, encontros sempre rápidos, que eram 8 dias ou 15 dias nas ilhas dos Açores ou na Madeira, tinha sido sempre rápido. É que nós formámos um grupo que, mesmo quando não estávamos nós a intervir pessoalmente, os outros estavam a participar naquilo que nós estávamos a fazer. E as pessoas ficavam impressionadas com a nossa amizade, formámos um grupo. E foi aí, verdadeiramente, que eu descobri, sobretudo com esta equipa, o espírito da liturgia. Reconhece que os estudos lhe deram a capacidade para entender estas realidades, mas foi no Secretariado de Liturgia que percebeu como elas se constituíam numa linguagem para os homens falarem com Deus. Ali descobriu o gosto pela liturgia. Posso dizer, o amor por ela, o perceber que a liturgia da terra é, afinal de contas, não apenas uma coisa que é feita pelos homens, uma coisa que foi introduzida na terra por nosso Senhor Jesus Cristo quando veio à terra. Ele é que introduziu na terra aquilo que desde sempre se faz no seio da Santíssima Trindade, e desde então os homens aprenderam com ele, os apóstolos primeiro e depois nós hoje. Simplesmente Jesus não determinou nada para a liturgia, deu regras muito simples e deixou o campo aberto para que em cada época, em cada tempo, a Igreja que a organize como ela entende que é próprio para cada época. Por isso é que nós encontramos na história da liturgia, que eu gosto muito, uma variedade, quer em ritos, quer em celebrações, quer em famílias litúrgicas orientais e ocidentais, que é uma maravilha. Reconhece que trabalhou num tempo favorável porque todos aguardavam com ansiedade por uma reforma da liturgia. A mudança foi acolhida com ambas as mãos e foi a grande aceitação dos fiéis que tornou possível algumas novidades que o concílio apenas tinha indiciado. Lembre-se disto, no concílio, o problema da língua não ficou completamente definido. O concílio não diz taxativamente, e longe disso, que as línguas vivas iam ter a parte de leão na liturgia. Diz, a língua litúrgica continua a ser a língua latina. É o que lá se diz na Constituição Litúrgica. E foi um movimento mundial liderado pelos bispos de todo o mundo, que os levou a pedir a Paulo VI e depois aos outros papas que alargassem o âmbito da aplicação das línguas vivas na liturgia. E isto que se passou era uma das acusações destes grupos, mas o concílio não disse isso. E o Papa respondeu-lhe, é verdade, mas foi por uma força que nasceu do povo de Deus que nós fomos levados a interpretar aquilo que o concílio quis dizer à luz daquilo que era a sensibilidade do povo de Deus. As semanas de pastoral litúrgica já se realizam há 42 anos. Começaram por percorrer alguns pontos do país. A aceitação era tão grande que nos Açores estiveram 3 semanas. Foi uma coisa lindíssima, uma coisa que ficou na memória das pessoas. Nós tínhamos uma coisa muito engraçada, nós tínhamos músicos que sempre connosco, quer o Padre Manuel Luís, quer o Padre Freire dos Santos, que iam connosco, e eles faziam músicas adaptadas a cada dia, a cada circunstância, que nós cantávamos e o povo aprendia, para além do âmbito litúrgico, mesmo um âmbito humano, e coisas que se passavam, brincadeiras que se passavam. Enfim, foi um tempo muito bonito, que me deu muito gosto. Momentos do esforço e de renovação litúrgica em Portugal, primórdios de um trabalho que começava a ser desenvolvido pelo Secretariado Nacional de Liturgia.
A poucos dias do encerramento do Jubileu da Misericórdia, queremos falar neste programa sobre a vivência deste ano numa comunidade paroquial, no caso, na paróquia de Póvoa de Santo Adrião, e com o Padre Rui Valério, que está connosco. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa uma vez mais. Foi de facto um ano especial este para esta comunidade numa igreja jubilar? Este ano extraordinário do Jubileu da Misericórdia foi um ano especial para esta comunidade, para todas as comunidades cristãs, para a Igreja do mundo inteiro, para o mundo no seu todo, porque recuperou e recordou e revisitou algo de essencial e de central para a nossa vida e para a nossa fé, que é aquela mensagem de que o próprio Cristo Senhor é o rosto da misericórdia do Pai. A misericórdia de Deus é muito, é tudo. É a própria salvação em ato. É a salvação que acontece. Salvação essa que leva à recuperação de vidas, à renovação de esperanças, a um renovamento da própria fé e da própria confiança no Senhor Deus, no mundo, em cada um de nós. E nós aqui, nesta igreja concretamente, levamos muito a sério, muito a peito, aquela indicação que o Papa Francisco nos dá na bula de proclamação do Ano da Misericórdia, e eu até vou ser muito específico, no número 10. É um número muito intenso, é um número muito belo, onde o Papa Francisco, por diversas ocasiões, refere-se à misericórdia como o caminho, à misericórdia como uma estrada, à misericórdia como um percurso. E acaba por ser isso que acontece nesta igreja, é um percurso. Exatamente. Um conjunto de sinais e de símbolos que ajudam... Então nós, sugestionados por essa proposta, por esse desafio, elaboramos um pequenino percurso em 8 passos, e o facto de ser em 8 não é casual, é que o 8º é sempre o dia da ressurreição, é sempre o dia da vida nova, e que nós dentro da igreja fizemos coincidir a 8ª e derradeira etapa como o confessionário. A confissão. Vamos já mostrar momento... todas essas etapas do percurso, desde logo a porta. Que simbolismo tem e o que é que querem traduzir com esta apresentação da Porta Santa? A primeira ideia que nós gostaríamos de suscitar ao peregrino que chega é a do acolhimento, mas um acolhimento festivo. Por isso é que esta porta está tão bem enfeitada. É bela, é atraente. Por outro lado, a igreja no seu todo, e não apenas a porta no seu específico, mas a igreja toda ela, é a porta que nos leva à aventura de contemplar o rosto misericordioso do Pai, que é Cristo. Tem ali uma indicação de um santo que nós quisemos colocar ali, um santo peregrino da misericórdia, que é São Luís Maria de Montfort, o qual nos convida a caminhar para a misericórdia, para reencontrar a beleza da vida e a beleza de Deus, que é Cristo. Quem atravessa a porta, acredito que não acontece uma transformação mágica, mas tem um simbolismo muito forte e uma relevância muito grande, o percurso que faz desde logo por esta travessia. A porta simboliza para nós e para o peregrino da misericórdia os próprios braços e as próprias mãos de Deus que o acolhem, e que o acolhem com compaixão, com ternura, mas também com festa. São aqueles braços que levam o próprio filho, o próprio crente, à experiência da compreensão, à experiência do perdão. E quem chega e ao atravessar esta porta sente-se acolhido assim como é, na sua fragilidade, na sua humildade, na sua realidade de pessoa e de pecador. E aqueles são os braços do Pai que o recebem. Depois ele continua, atravessa a porta, chegando aqui, toma em suas mãos este desdobrável que contém precisamente o itinerário de todo o percurso que depois vai viver em termos de experiência espiritual interior dentro deste templo. A segunda etapa, depois de atravessar a porta, é dirigir-se à pia da água benta, que aqui simboliza a própria água do batismo. Tenhamos em conta que o pecado é sempre uma mancha, é sempre uma camada de pó que se vai depositando nos próprios olhos do coração e da alma da pessoa. Ora, a água batismal que ele toma com a sua mão direita, ao mesmo tempo que faz o sinal da cruz e que pronuncia as palavras: aspergi-me, Senhor, com hisope
e ficarei puro, lavai-me e ficarei mais branco do que a neve. Este momento é para procurar a pureza de coração a fim de poder contemplar as maravilhas de Deus. Acredito, Padre Rui Valério, que depois desse acolhimento que o itinerário sugere, o próprio percurso leva também a um acolhimento interior. Precisamente, depois então desta purificação que se recebe e que foi simbolizada por aquele gesto da água benta a purificar o nosso olhar e o nosso coração, imediatamente nós subimos umas escadas e vamos ao encontro de um sicômoro para nos reencontrarmos com Zaqueu. Zaqueu subiu ao sicômoro porque, diz o Evangelho, era de baixa estatura. E tantas vezes são as baixas estaturas da nossa moralidade, da nossa vida, que nos colocam em sicômoros altos de orgulho, de indiferença, de autoexclusão, de pecado, no fim de contas. Mas aquele é o momento em que nós reencontramos a voz de Deus, a voz de Jesus que nos convida: desce depressa desse sicômoro, porque eu hoje quero entrar na casa do teu coração. E é ali que a pessoa, num tu a tu de intimidade com o Senhor, escuta precisamente essas palavras que levam à experiência de receber o que Jesus tem melhor para nos dar, precisamente a misericórdia. Zaqueu foi aquele que recebeu misericórdia de Jesus. E há um pormenor no Evangelho que a nós nos desarma profundamente. Ele era um público pecador, era um publicano. E Jesus não lhe põe condições. Não lhe diz: olha, Zaqueu, vai purificar o teu templo, vai fazer... Jesus pura e simplesmente lhe diz: eu hoje quero entrar na tua casa. Depois deste terceiro momento, nós descemos e vamos reencontrar com a palavra, onde somos convidados a duas atitudes. A primeira é de rezar a palavra, numa das sugestões que o texto nos propõe. Rezar a palavra, para que, à luz dessa palavra, iluminados por ela, possamos lançar um olhar para a paisagem da nossa vida. E nessa passagem nós encontramos momentos e instantes de grande beleza, de grande ternura, de grande esperança, mas contemplamos também as sombras que qualquer paisagem contém, mas isso iluminados pela palavra de Deus. Depois deste quarto momento, em que se faz como que uma peregrinação à interioridade de si, nós encaminhamos-nos para o quinto, que é aqui constituído pelo Santíssimo Sacramento presente naquele sacrário. Colocamos numa atitude de adoração, evocamos a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos de Fátima, para que aquele seja o momento em que, de tudo aquilo que nós vivemos até este momento, se transforme na contemplação de um rosto, na contemplação de uma pessoa. Porque, tal como nós acreditamos, nós também nos tornamos naquele que contemplamos. O momento seguinte, vamos estar com Nossa Senhora, espiritualmente, que aqui está representado precisamente por aquele mistério da Anunciação, onde a Virgem Santíssima se consagrou totalmente à misericórdia do Pai, abrindo no seu coração e abrindo na sua alma uma pequenina brecha na qual, ou pela qual passou a grandeza do infinito. Aquele: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Estas palavras traduzem uma abertura pequenina, é verdade, como era humilde Nossa Senhora, mas foi o tamanho do infinito e do absoluto a entrar em Maria e por Maria no mundo inteiro. A seguir, depois deste momento tão íntimo em que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, está conosco, nós encaminhamos-nos para aquele onde, que bem poderíamos dizer, ser uma maternidade. E não é por acaso que eu estou a usar esta palavra de maternidade para falar da pia batismal e para falar do Círio Pascal. É porque a própria misericórdia evoca as entranhas, evoca o útero de Deus. É ali que nós somos gerados como novas criaturas. A oitava etapa é o confessionário. E porquê a oitava? Porque oitavo é o número da ressurreição, da nova vida.
E da mesma forma que nós, contemplando o 8º dia da ressurreição, contemplamos a força da vida nova a acontecer na história da humanidade, também aquele que entra neste confessionário, entra homem velho para se transformar e se tornar homem novo. A grande experiência que se faz no confessionário é aquela de se sentir arrependido e descobrir que não é o seu arrependimento que leva Deus a perdoá-lo, mas descobrir que nós só nos arrependemos porque Deus já nos perdoou. É por isso que este momento é também de alegria e de encontro. A conclusão das histórias de Deus terminam sempre em festa e em alegria. A parábola do filho pródigo, que nós aqui temos representada, onde nós encontramos um pai que acolhe com os braços e com as mãos de ternura o seu filho que regressa, um filho que estava perdido e foi reencontrado, um filho que estava morto e voltou a viver. E aqui nós somos impelidos, somos convidados a participar da grande festa e do grande banquete que o Senhor nos deu, que foi a Eucaristia. Então, depois de todo este itinerário, em 8 momentos, somos convidados, o peregrino é convidado a aproximar-se do altar do Senhor, a pôr-se à sua volta, para aí celebrar as núpcias do Cordeiro que se vão renovar no sacrifício da Eucaristia. Muito obrigado por nos acolher e por ter feito connosco este itinerário e revelado, enfim, as marcas deste ano jubilar nesta comunidade. Muito obrigado. Obrigado e felicidades. Uma paróquia, esta paróquia de Póvoa de Santo Adrião, onde quisemos recordar toda esta vivência do ano jubilar da Misericórdia, proposto a quem visitava esta comunidade, esta igreja, uma igreja jubilar, e que aqui podia fazer, de facto, essa experiência de Deus Misericórdia. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.